Olha que absurdo esse, tá? Isso aqui, o advogado do Lulinha, advogado ligado ao Lulinha, pediu ao diretor-geral da PF uma investigação sobre o vazamento da investigação sobre o Lulinha e a ligação com o Careca do INSS, né? Vocês lembram? Saiu essa notícia aqui, a gente já falou dela. PT diz ao STF que investiga se o Lulinha foi sócio oculto do Careca do INSS. A gente já falou sobre isso. E agora a gente tem essa imagem aqui, ó, é um videozinho que o pessoal gravou que mostra o advogado conversando com o Andrei Rodrigues da PF, tá? E depois, esse advogado disse para os repórteres que o que ele estava falando ali era pedindo a PF para investigar o vazamento e coisa e tal. Eu acho que não é isso, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque para pensar, por que ele divulgaria esse vídeo? Foi o próprio advogado que falou isso, tá? Ele falou, não, eu estava conversando com o Andrei Rodrigues aqui, eu pedi para eles investigarem essa parada. Não está estranho isso? A questão toda que ele está fazendo aqui é uma ameaça aos jornalistas e aos policiais que estão vazando essas informações para os jornalistas. É isso que está acontecendo. Ele falar isso publicamente é uma ameaça para essas pessoas. Eles estão apavorados porque, evidentemente, o escândalo do INSS atinge o Lula de cara, ainda mais envolvendo o Lulinha, e o vazamento saiu da PF, não tenha dúvida disso. Vamos entender esse caso aqui porque isso é chantagem, isso é ameaça. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter, usuário de Tadalafita, João e Hag me recomendam um anime para eu ver e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia é a seguinte: advogado ligado a Lulinha pede a diretor-geral da PF investigação sobre o vazamento que atinge o filho do presidente. Ele está falando dessa notícia aqui, ó. PF diz ao STF que investiga se Lulinha foi sócio oculto do Careca do INSS. Essa informação, teoricamente, não deveria ter vazado para a imprensa, vazou para a imprensa. É verdadeira, não é falsa, ele não está tentando negar essa informação, está só questionando como que isso vazou para a imprensa, que seria um absurdo esse tipo de coisa, né? Aí eles divulgaram esse vídeo aqui. Eu vou tocar para vocês o vídeo aqui, vocês vão ver que não dá para ouvir nada nisso aqui, tá? Esse vídeo tem no Twitter também, aqui tá no Instagram, mas tem no Twitter, tem num monte de lugar. Não preciso nem colocar mais no vídeo, né? Vocês viram, mostra os dois conversando ali. Isso aqui teria acontecido no evento do 8 de janeiro, né? Aquele evento flopado do Lula que não foi ninguém. Os dois teriam se encontrado lá e teriam conversado sobre esse assunto. O que dá para ver que eles conversaram. Aí fica a questão, né? Como é que é aqui? Ó, advogado ligado à Lulinha pede à PF investigação sobre o vazamento. Ok, mas como que alguém vendo esse vídeo sabe o que estavam falando ali? A resposta é a seguinte: o cara da PF não falou nada, não comentou nada. O advogado falou com os jornalistas. Então tá aqui, ó. O advogado, o Marco Aurélio Carvalho, amigo de Lulinha, pediu ao diretor federal da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma investigação sobre o suposto vazamento de citações ao filho do presidente nas investigações sobre descontos ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. A conversa ao pé de ouvido aconteceu nessa quinta-feira durante o evento do governo Lula, que lembra os 3 anos do ataque do 8 de janeiro, aquela lorota toda, né? Aos jornalistas, o advogado disse que a PF deveria investigar o vazamento de informações que levantam suspeitas de envolvimento no Twitter. Então é muito importante notar isso daqui. A gente não sabe o que os dois conversaram. A gente viu que os dois conversaram. O advogado disse que foi isso que conversou com o Andrei Rodrigues. Isso é uma distinção muito importante, gente. É muito importante isso. Porque se a gente tivesse ouvido ele falar, não, olha só, Andrei, tem que investigar essa parada aí, viu? Não sei o que lá, tá? Tem que investigar isso daí para saber o que aconteceu, porque é informação sigilosa que foi vazada e coisa e tal. Todo mundo sabe que a PF é uma peneira de vazamento para repórter, né? O que interessa vaza, sempre vai vazar de algum jeito ou de outro as informações da PF, né? Então, assim, não é nenhuma surpresa esse tipo de coisa. Por que o advogado falaria isso com o cara da PF? Cara, isso não faz sentido nenhum, bicho. Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. A minha visão é, o advogado estava falando outra coisa com o Andrei Rodrigues qualquer,
Os jornalistas perguntaram o que eles estavam falando, e aí ele falou para os jornalistas isso para assustar o jornalista. É uma espécie de chantagem, é uma espécie de ameaça. Olha, ele vai investigar esse negócio de vazar informação aí, ó, as fontes de vocês que vazaram informação do Lulinha, vai ser investigado. Toma cuidado, não fala nada do Lulinha, não. Se falar coisa do Lulinha, eu posso te pegar, tá? Eu vou correr atrás, o Lula tá por trás de mim, né? Esse papo todo. E o que ele falou de fato com o André Rodrigues? Provavelmente foi muito nesse sentido, mas ameaçando para o lado de lá. Ou seja, olha só, tem que tirar esse pessoal. A PF tem que ser a PF do Lula. Você tinha prometido a PF do Lula, não pode ser PF que critica o Lula, não. Tem que ser a PF do Lula, tem que investigar esse pessoal e tem que ameaçar essa galera, chantagear mesmo, proibir de falar esse tipo de coisa. Por quê? Evidentemente, o Lula está apavorado com essa história. Esse ano é ano eleitoral, esse tipo de coisa do INSS, ainda tem muita coisa para sair nessa investigação. O INSS, meu amigo, é uma caixa de Pandora, tem muita coisa para ser revelada ainda nessa história. Em ano eleitoral, imagina o quanto que isso não apavora o Lula. Ao contrário do caso do Banco Master, que é um caso que pega os dois lados, pega a direita e a esquerda, e é lógico que o Lula está querendo, né, jogar lenha na fogueira do Banco Master para queimar a direita, mas a verdade é que no caso do INSS é diferente. No caso do INSS pega principalmente a esquerda. Por mais que eles tenham essa lorota de que, ai não, mas começou na época do Bolsonaro os descontos do INSS. Começou, na verdade, começou muito antes. Sempre existiu desconto do INSS já há muito tempo e sempre teve falcatrua nesse negócio de desconto do INSS já há muito tempo. Agora, se você vê o gráfico dos descontos, é impressionante, pô. É em 2023 que a coisa explode. É com o governo Lula. Foi o Lula que afrouxou todos os controles lá para permitir essa explosão de registro de desconto no INSS, né? E quando isso chega no filho do Lula, no Lulinha, isso para o Lula é nitroglicerina, meu amigo. Isso mata o Lula nessa eleição. Então ele estava provavelmente ameaçando o André Rodrigues da PF para proibir esse tipo de coisa. Não pode vazar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, a Polícia Federal vai investigar se existe alguma relação entre o Lulinha e o careca do INSS, né? A corporação informou ao STF ter encontrado citações ao filho do presidente durante a apuração e o ministro André Mendonça é o relator do caso. Então, ou seja, isso são coisas importantes, a PF vai ter que investigar isso, e por mais que o André Rodrigues seja lulista e seja, né, vai tentar proteger o Lula de qualquer jeito, não tem muito que ele possa fazer. A PF tem autonomia investigativa, os investigadores da PF têm autonomia, eles podem correr atrás de continuar investigando essas coisas. E nesse caso aqui, tudo parece apontar por uma ligação muito íntima do Fábio, do Lulinha, né? Luiz Fábio, não sei das contas. Fábio Luiz Lula da Silva, com o careca do INSS, né? A gente já falou até sobre serem sócios ocultos em alguns esquemas lá, não só no INSS, tem parece que uma licitação também no Ministério da Saúde, tem um monte de coisa aí que os dois estariam atuando juntos, né? Então, essa é a situação. A informação nessa história, né, que eles estão colocando, que é uma informação meio quebrada, porque, olha só, aos jornalistas, o advogado disse que a PF deveria investigar isso daí. Ou seja, ele estava claramente ameaçando os jornalistas. Olha só, vocês estão pegando informação com o pessoal, eu vou atrás de vocês, eu vou investigar esse troço, tá? O que ele falou pro cara da PF? Provavelmente ameaçou. Ó, o Lula me encarregou de processar esse troço, tem que parar com isso, é ano eleitoral, senão o Lula vai perder, não pode, né? Aqui, ó, apuração, pedido da PF para investigar Lulinha dará novo fôlego à CPMI do INSS em 2026. A CPMI do INSS deve continuar em 2026 e certamente o Lulinha virou o foco agora, não tem como evitar, né? Além disso, já tem alguns fatos novos e interessantes aqui. Por exemplo, o careca do INSS enviou encomenda para o apartamento alugado por Lulinha. Mensagens da PF mostram o destino da entrega. A defesa do empresário nega envolvimento. Meu amigo, tem muita ligação dos dois. Os dois são muito amigos, né? Aqui, ó, novas mensagens obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pelo portal Metrópolis mostram que o careca do INSS mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado por Lulinha. O envio seria feito em nome de Renata Moreira, a mulher do empresário. Ou seja, Renata Moreira é a mulher do Lulinha, tá? Ou seja, o careca do INSS mandou o negócio para a mulher do Lulinha. E a gente sabe que quem é próximo da Roberta Luxinger é justamente a mulher do Lulinha. Então a mulher do Lulinha está implicada nessa parada também, tá? Não só o Lulinha para cadeia, vai a mulher dele também. O imóvel localizado na rua Juriti, bairro Moema, em São Paulo, pertence formalmente a Jonas Leite Suassuna Filho. Lembra? Esse pessoal Suassuna é o mesmo caso do dono do sítio do Atibaia. Lembra aquele negócio? Pois é. Ex-sócio de Lulinha, conforme registros cartoriais. E também dono do sítio de Atibaia, que é do Lula, que todo mundo sabe, né?
O lobista enviou a orientação por mensagem a um de seus funcionários em 6 de outubro de 2024. Nela, o Careca indicava o endereço do prédio e o nome do destinatário, ou seja, o endereço é o sócio do Lulinha, que também era dono do sítio de Atibaia do Lula, e também era para entregar para a mulher do Lulinha. Eles não botam o nome do Lulinha, porque é lógico, para evitar qualquer problema, né? Mas ficou mais do que óbvio que o destinatário era o Lulinha nesse caso. Ao Metrópolis, o advogado Marco Aurélio Carvalho informou que o Lulinha desconhece a encomenda. Ele, Lulinha, não tem relação direta ou indireta, não há absolutamente nada que tenha a ver com o INSS. Disse o Marco Aurélio de Carvalho, que é exatamente esse advogado que está aqui, que aparece falando com o cara da PF, estou dizendo que é advogado ligado a Lulinha, né? Porque, em tese, ainda não existe acusação contra o Lulinha. Então, o Lulinha não deveria ter um advogado, mas o Lulinha já tem um advogado, evidentemente que o Marco Aurélio de Carvalho já é o advogado do Lulinha, na verdade, é o advogado do Lula, porque o Lulinha, em última análise, é o laranja do Lula, todo mundo sabe disso, né? Então, essa é a situação. O defensor reforçou que não há sociedade nem negócio entre o empresário e Antunes. Pois é lógico que um advogado de defesa falaria isso, né? Então, a situação é essa. O advogado está ameaçando os jornalistas e está ameaçando a PF de ação caso divulguem mais coisas sobre essa investigação. Mas pode ter certeza que vai aparecer coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.